A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial, neste dia 9 de maio, uma segunda-feira. Olha, gente, nós ficamos penalizados com a situação das pessoas, nossos irmãos araraquarenses, que precisando de atendimento na área da saúde pública, necessitam apelar sistematicamente aos veículos de comunicação para conseguirem superar a barreira das cirurgias eletivas e também dos próprios atendimentos. Nunca se viu um país tão estraçalhado, um estado tão arrebentado e um município que vive a mendigar recursos para o custeio dos atendimentos que obrigatoriamente teriam que fazer. Todos eles juntos. É verdade que se o Estado ou município não tem condições de entregar às pessoas um pacote de fralda geriátrica, não terão os dois, Estado e município, capacidade para realizar 759 cirurgias ortopédicas, 310 gastrocirurgias, 71 cirurgias urológicas, 36.886 exames a serem realizados e 19.226 pacientes aguardando consultas por profissional da área da saúde. Eu vejo esses números, que são de pessoas aqui da nossa cidade, e nós não somos mais que 242 mil habitantes. Então eu fico decepcionado com o gestor público que se preocupa em criar na periferia unidades de saúde, postos de saúde, estruturas sofisticadas para atendimento a determinada classe ou então categoria social, investindo na construção de prédios, categorizando o atendimento quando nós não temos profissional para socorrer 20 mil pacientes que aguardam consultas, mais de 700 pessoas que precisam de cirurgias ortopédicas. A esta altura, em que políticos se lançam como candidatos, lamentavelmente nós vemos essas candidaturas como um engodo, o uso indevido, ainda que por lei, de recursos públicos em campanhas políticas e com tanta gente sofrendo, pedindo socorro, morrendo por falta de medicamento. Em nosso portal RCA, a gente fica abismado com tanto abandono que tem dentro da própria Santa Casa, com o adiamento de uma cirurgia por 3, 4, 5 vezes. E não há, no mínimo, respeito ou consideração com o ser humano que se sente marginalizado, preterido pela falta de insumos, ou então falta de medicamentos que serão utilizados em uma cirurgia, por mais simples que ela possa parecer. E nós vivemos um momento de tamanho abandono que toda a administração pública decidiu ter a pandemia como vilã da história. A pandemia ela é culpada pelas praças emporcalhadas, a pandemia é culpada pelos buracos na rua, a pandemia é culpada pela falta de fralda, a pandemia é responsável pela falta de medicamentos, a pandemia é culpada pelo desacerto salarial, até mesmo do servidor público. Ora, a pandemia começou 2 anos atrás. E antes disso tudo, a situação era a mesma. O que vale dizer que o descaso ele é praticamente permanente. E também não adianta, no caso de Araraquara, o vereador exigir explicações da prefeitura sobre a falta de medicamentos, de médicos, e depois vir a público comentar: tem 10 pacientes na fila de espera para tirar uma unha encravada. Ora, a população quer do vereador também, e quer da Câmara, quer do deputado, solução
não simplesmente a divulgação dos fatos. Nós precisamos de resultados, de pessoas que demonstram competência na gestão do recurso público. Até quando isso, meu Deus? Este é o ponto de vista do nosso editorial.